Nosso convidado de hoje, ele simplesmente conhecido aí, com seus conhecimentos a nível mundial, se assim eu posso dizer, fundador da Igreja Reino aqui em Balneário Camboriú, uma igreja que cresce, eu acompanho, tem muitas pessoas próximas a mim que são frequentes da Igreja Reino. Ele que encabeça, ele que idealiza vários projetos de liderança cristã Brasil afora, e o currículo dele dispensa comentários. Senhoras e senhores, receba com muito aplausos, com muita devoção, conosco hoje aqui no Icônicos Podcast, Pastor Eduardo Reis. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, quero agradecer pelo convite, em primeiro lugar. É uma honra poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, bater um papo, conversar. Quero também abençoar, já começar abençoando. Amém. Todos que estão nos assistindo e vocês aqui do podcast também sejam abençoadíssimos. Que legal. Franklin, Amanda, Deus abençoe. Amém. Pastor, é um prazer Prazer é meu. Para marcar essa nossa reestreia, ter uma pessoa aí do vosso quilate, se assim eu posso dizer. Obrigado, me sinto honrado. Que bom. Pastor, eu já vou começar assim, quando foi o seu encontro com Jesus? Onde foi o momento, a intersecção que o pastor Eduardo encontrou com Jesus? Eu tenho uma história com a igreja que vem desde criança, desde a infância, né? Eu tenho um tio, o irmão da minha mãe, que por algumas temporadas eu vivi com ele, na casa dele. Minha mãe foi mãe solteira, então ela tinha que trabalhar, teve que me deixar com esse tio, tive que ficar com ele. E ele foi quem me levou para a igreja, quem me educou na igreja, quem me encaminhou para a igreja. Então eu me recordo assim, desde muito pequenininho, já na igreja. Quando eu nasci com pneumonia grave, fiquei internado por muitos meses. Segundo o que me contaram, eu nasci pesando 3,6 kg e 3 meses depois eu já pesava 800 gramas. Oh. Então, praticamente estava morrendo. E esse meu tio foi até o hospital, me pegou lá bebezinho e me consagrou a Deus. E eu fui curado. Parece que poucos dias depois eu já tinha recuperado peso e já estava em alta. E o médico que cuidava de mim se converteu na igreja que meu tio era membro. Uhum. E desde então, desde muito pequenininho, o meu tio vem tentando me fazer ter contato com a igreja, e eu cresci já envolvido com a igreja. Minha mãe não era da igreja, hoje ela faz parte da igreja, ela era da igreja, mas naquele momento não era, mas eu fui educado na igreja. Então, desde muito pequeno eu tenho contato com a igreja. Agora, eu creio que tive vários encontros com Jesus, não foi um. Acredito que muitos encontros com Jesus, todos verdadeiros, todos de experiências marcantes, mas eu acredito que quando eu recebi um chamado ministerial, de fato, que eu disse, daqui para frente eu não volto atrás, é isso que eu vou viver, eu acredito que eu devia ter um pouco mais de 20 anos, estava no Chile, era missionário ali, vivia ali, e eu tive uma experiência numa sala de oração, onde eu realmente fui visitado pelo Senhor e recebi um chamado, onde o Senhor falou que ia mudar a minha vida em todos os sentidos, e isso realmente aconteceu. Esse foi meu primeiro... E que idade, pastor? Que idade o pastor estava nessa época? Acho que um pouco mais de 20 anos, devia estar 21, 22, novinho, quando eu tive essa experiência, né? Uhum. Essa experiência de receber um chamado mesmo. Uhum. Mas veja, eu estou envolvido com a igreja desde criança. Então, mas esse chamado que eu entendo assim, esse momento foi o momento que eu decidi caminhar com Jesus naquilo que ele tinha para mim e não mais voltar atrás, um pouco mais de 20. Eu não me recordo se 20, 21, mas foi por aí. Que legal, que legal. Pastor, a gente, modéstia à parte, né, conhece um pouquinho, né, da Bíblia, das Escrituras, conhecemos Deus, também já tivemos encontros com Ele. Esse chamado que o pastor fala, a gente pode associar a além ou vice-versa, ou talvez igual, foi a visita do Espírito Santo ali que o pastor recebeu naquele momento, ou foi mais um chamado assim, como Saulo foi mudado de nome para Paulo e passa agora a ser discípulo de Jesus Cristo? Foi uma experiência muito marcante. Eu costumo dizer que essa foi a minha experiência de conversão. Uhum. Porque eu falo que o fato de você crescer na igreja não faz de você um crente. Um convertido, okay? Concordo. Uma pessoa realmente convertida.
Então essa foi a minha experiência de conversão. Foi ali que eu decidi levar Deus a sério e dizer, a minha vida vai ser dedicada ao Senhor. Foi um pouco diferente, porque nós vivemos uma experiência espiritual muito forte, nós tivemos uma visitação do Senhor, tinha umas mulheres numa reunião de oração, eu entrei e pedi oração para uma delas, a líder, e ela começou a orar por mim, 5 minutos depois eu estava no chão, já jogado pelo chão, e nós estávamos tendo uma visão, e ela estava falando em português. Ela é chilena, nunca tinha falado português na vida dela, ela já estava falando em português, e quando ela vivenciou essa experiência também, para ela estava falando em línguas. Ela não se ouvia falando em português, eu que ouvia ela Entendi, falando ela em não português. entendia o que ela falava Mas eu estava ouvindo um português muito claro. E ali o Senhor falou comigo que naquele dia ele tinha saído ao meu encontro. Né? Sempre a gente vai até Deus. Naquele dia foi diferente porque foi Deus que veio até mim. E ele disse, eu saí ao seu encontro e vou fazer nova todas as coisas na sua vida. E a partir daquele momento nasceu um ministério. Porque eu sempre tive uma relação com Deus. Entendi. O que não existia era uma relação ministerial, onde eu entregasse a minha vida ao serviço do Senhor. Nesse dia foi que nasceu. E foi uma experiência muito marcante, uma experiência sobrenatural. Eu acho que não é uma coisa que normalmente acontece com todo mundo. Eu tive uma visão também de um anjo que pisou dentro daquele prédio da igreja. Eu conseguia ver só os pés dele, porque ali do tornozelo para cima já não se podia ver, estava para fora do teto da igreja, então não podia ver, mas eu vi os pés, e eu fiquei de frente para o dedão do pé. Era de fogo, ele queimava o tempo todo. As mulheres também viram, ok? 3 delas fugiram, saíram mesmo. Não aguentaram a presença. Saíram correndo para chamar outras pessoas, porque elas não viram a mesma visão, mas elas sentiram uma presença e saíram, foram chamar mais pessoas. 2 ficaram. Uma delas é a líder, que falou comigo, que Deus usou para falar comigo. E a outra é uma companheira dela de oração. As 2 ficaram e as 2 testemunharam, porque elas 2 também viram essa visão. Inclusive, ela depois escreveu isso a punho para mim, contando um pouco do que tinha, da experiência que ela tinha vivido, entendeu? Escreveu de punho. Eu tenho essa carta até hoje. Ô, pastor, e é muito incrível ouvir essas histórias, porque quem busca a Deus, quem está ligado ao Espírito Santo, está escrito, né, que se você bate, você encontra, né?